comigo no texto áureo dos pentecostais. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O que falta nos nossos dias, e talvez seja esta a bênção de uma conferência onde você pode ensinar pregando, ou pregar ensinando, é poder abrir a mente dos irmãos e trazer um conhecimento que tem se perdido com o passar do tempo. Eu sei que a igreja do Evangelho Quadrangular, bem como a minha igreja, a Assembleia de Deus, são igrejas co-irmãs, igrejas carismáticas, igrejas que acreditam no Evangelho pleno, que acreditam na cura divina, no batismo com o Espírito Santo, no retorno iminente de Jesus Cristo aqui na terra e na salvação da alma dos homens. Somos irmãos desses quesitos. O que falta às vezes para alguns de nós é o conhecimento do porquê desse carisma, do porquê destes dons, do porquê da manifestação sobrenatural. Se eu fizer uma pergunta aqui, possivelmente não terei muitas respostas, a não ser dos pastores que têm mais conhecimento e profundidade. Mas a grande maioria dos crentes batizados com o Espírito Santo não sabem por que é que falam em línguas, e buscam e recebem, e depois que recebem, não sabem o que fazer com o dom que receberam. Eu estava na frente de uma televisão assistindo um filme, e Jesus falou isso comigo. Olha que coisa louca, né? Eu sou de uma geração que não podia assistir televisão, que a gente ia para o inferno, né? E a geração mais nova, Jesus fala com ele assistindo um filme. É coisa do céu, né? E o filme era de um oriental, eu não sei se ele era japonês, chinês, coreano ou cearense, que é tudo igual, né? Tudo baixinho, olhinho rasgado, né? É o Jack Chan, esse é o Jack Chan. Os filmes dele são muito engraçados, né? Porque ele mistura habilidade com humor. E no filme, o Jack Chan, naquela marmelada toda, ele bateu umas 500 pessoas sozinho, né? E qualquer coisa virava arma na mão dele. Ele pegava uma vassoura e fazia um estrago, né? E ele foi derrubando 1, 2, 3, daqui a pouco, até eu fiquei cansado. Imagina ele brigando, né? Eu fiquei cansado de ver a cena. Daqui a pouco o Jack Chan conseguiu desarmar um inimigo e tomou a metralhadora dele. E quando ele apontou a metralhadora, os 500 que estavam no chão ficaram em pé para ir para cima dele, mas por medo da metralhadora pararam. Ele deu um sorriso matreiro e falou: venci. De repente um soldado lá, inimigo, ficou olhando para ver o jeito que ele manuseava a metralhadora. E o camarada, com um sorriso sarcástico, ameaçou ir para cima dele. E o Jack Chan disse: pare, senão eu vou atirar. E o homem não parou. E o Jack Chan atirou. Quer dizer, ele tentou. Ele puxou o gatilho e não saiu munição da arma. Ele olhou para a arma sem entender. O inimigo veio e tomou a metralhadora dele, mexeu no botão e deu uma rajada para cima, e apontou para o peito de Jack Chan. E o inimigo deu para ele uma palavra, que aquilo Deus falou comigo. O inimigo disse assim para o Jack Chan: do que adianta ter uma arma poderosa se você não sabe usá-la? Do que adianta você ser cheio do Espírito Santo se você não tem noção do porquê você é cheio do Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é apenas uma evidência, não é apenas um sinal da presença de Deus. O batismo com o Espírito Santo é muito mais profundo. Ele é uma devolução parcial da autoridade que o nosso ancestral primário, Adão, perdeu lá no Éden. Olha o que eu vou te ensinar nessa noite: que o Pentecoste do Novo Testamento tem a ver com o Éden, onde o homem habitava. Por isso eu disse que faremos uma viagem nessa noite. Só que eu quero começar antes do Gênesis. Eu quero convidar você a imaginar a eternidade passada. Aliás, antes da eternidade começar, o Senhor já existia.
O eterno já existia. Não consigo explicar a vocês o lugar onde ele estava, se é que era um lugar. A mente humana e a nossa nomenclatura humana é incapaz de desenhar ou de imaginar o que era o universo, ou o que havia antes do universo. Só sabemos de uma coisa, que ele sempre existiu. E falar disso é tão perigoso, porque a nossa mente vai até um certo ponto e ela se limita. Nós conhecemos a palavra eternidade, é o mais próximo do ser humano que ele possa imaginar sobre aquilo que é infinito. Mas imagine que se a eternidade terminar, ele continuará sendo Deus. Ele deu início à eternidade, e se um dia a eternidade terminar, ele continuará sendo Deus. A mente nossa não consegue imaginar isso. Um dia eu comecei a divagar em pensamentos, imaginei a eternidade antes dela existir, imaginei um local onde Deus estava antes de haver local algum, e imaginei como era o som do ambiente. E eu entendi que o mundo onde habitava o eterno era um mundo silencioso, porque não havia seres com quem Deus pudesse conversar. Estava ele assentado no seu trono sempiterno, ou seja, muito mais do que eterno. E ele, com o seu poder, o seu potentado, e que nós tentamos explicar no mundo moderno sobre a trindade, e arrumamos uma confusão com ela. Então eu prefiro chamar de divindade. O eterno é uma divindade. Imagine Pai, Filho e Espírito Santo dentro do mesmo ambiente. Os três são um. Só havia isso e mais nada. E Deus, para conversar consigo mesmo, não precisava abrir a boca. O ser humano é muito parecido com Deus nesse quesito. Alguém aqui conversa consigo mesmo? Já bateu altos papos com você? Teve resposta? É uma loucura, né? De vez em quando a gente se pega sozinho batendo papo com a gente, e a gente não precisa abrir a boca para isso. A gente conversa com a gente mesmo aqui dentro. Então eu penso que o mundo onde o Senhor estava era um mundo silencioso. De repente a mente de Deus, ela, com a sua habilidade de poder e potentado, ela se expande. E o Senhor imagina um mundo que não existia ainda. E Ele então dá vida a esse mundo, criando pela força do seu poder. E Deus cria então o primeiro dos mundos, que nós chamamos de céu. Mas que a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 1 insiste em falar para nós que não era apenas um céu. A Bíblia diz que no princípio Deus fez os céus. Mas antes dele fazer os céus, no plural, ele fez o seu céu, o seu local de habitat, um lugar que a mente humana, como eu disse, ela não consegue subir ao nível e tentar compreender. Deus criou o seu ambiente. Se parafrasearmos o texto da carta aos Hebreus no capítulo 9, vamos entender que o lugar que Deus criou para si tem nome, chama-se tabernáculo. Qual é o nome? Pastor, mas tabernáculo não é só na terra. Em Hebreus capítulo 9, logo no início, o escritor vai dizer: assim como há um tabernáculo terrestre. E só se usa a palavra terrestre para se contrapor a algo que é celeste. O escritor está dizendo que assim como há um tabernáculo terrestre, apontando para os hebreus, falando sobre Moisés e a construção daquele ambiente onde Deus descia e falava com o povo, Moisés só construiu aquilo porque ele foi até o céu e viu a casa do eterno. E a casa de Deus é chamada de tabernáculo. A princípio criou Deus o seu tabernáculo. E o tabernáculo de Moisés era muito parecido com aquilo que ele viu lá em cima. Na velha escola dominical eu aprendi que o tabernáculo tinha só 3 espaços: alpendre, lugar santo e santo dos santos. Mas quando eu me debrucei sobre a palavra e comecei a estudá-la com profundidade, eu descobri que não eram 3 lugares, eram 4 lugares. Porque para entrar no tabernáculo havia um alpendre, e o alpendre era um elevado acima do chão, havia uma escadaria. Então para chegar no santuário, você primeiro tinha que pisar no alpendre. E era ali no alpendre que ninguém podia aparecer de mãos vazias, porque para entrar na presença de Deus tinha que ter um presente, tinha que ter uma oferta, um sacrifício, uma adoração. Então o tabernáculo que Moisés construiu na terra é reflexo do tabernáculo que ele viu lá no céu. Deus então, com a sua mente expansiva, ele criou o seu habitat, que nós chamamos de tabernáculo. Um lugar que tinha 4 espaços: alpendre, átrio, lugar santo e santo dos santos. A mente de Deus então se expande mais ainda,
Porque do que adianta ter um santuário se não há no santuário adoradores? E Deus, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade, existe uma coisa que Deus nunca fará, porque Ele não pode fazer. Não é que Ele não pode porque Ele não tem poder para isso, é que é contra o senso da sua própria existência. Tem uma coisa que Deus não pode fazer. Pergunte o quê? Se auto-adorar. Do que adianta você ser Deus se não tem ninguém para dizer: tu és Deus? Do que adianta você ter um castelo se você não tem súditos? Do que adianta você ser um capitão se você não tem soldados? Então a mente de Deus se expande. Deus cria os primeiros adoradores, que Ele vai chamar de anjos. E o que são anjos? A Bíblia Sagrada diz que anjos são espíritos ministradores, que ministram a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos são espíritos ministradores. Anjos são o que, igreja? A palavra espírito do hebraico ruach ou ruot, ambas palavras com fonética diferente têm o mesmo significado. Espírito no hebraico é ruach ou ruot. E o que significa ruach ou ruot? Isso aqui, ou isso aqui. Espírito é sopro ou hálito. Então, quando a Bíblia diz que Deus criou anjos que são espíritos ministradores, a Bíblia está dizendo que Deus criou anjos a partir do seu sopro. O que são anjos? Um sopro de Deus, um hálito de Deus. Então, quando Deus criou os anjos, Ele criou os anjos a partir de si mesmo. Ele estava no seu trono, olhou o seu tabernáculo, tem um santuário, mas Ele precisa de adoradores. Então Deus cria os anjos. Ele imagina os anjos e os cria assim. Ele imagina e os cria assim. Os anjos saíram do próprio Deus. Os anjos são partículas de Deus. Por isso não podem ser destruídos. Por isso não podem morrer. Por isso não podem simplesmente ser consumidos, porque são feitos da própria essência do eterno Deus. Aleluia. E Deus os criou em categorias. Existem 4 categorias de anjos. Os primeiros nós chamamos em teologia de ofanins, que são os anjos mensageiros. Os segundos são os querubins, que são anjos da guarda. O terceiro grupo são grupos dos serafins, que são aqueles que ardem em fogo. Seraf, arder em fogo. E o quarto grupo nós chamamos na nossa Bíblia protestante de arcanjo, no singular. Na Bíblia católica tem um grupo de arcanjos no plural, nos outros 7 livros a mais que não tem na nossa. Mas como a gente é fiel ao texto e nós somos cristocêntricos, bibliologia é aquilo que o crente deve guardar dentro de si. Nós acreditamos na existência de um arcanjo. A palavra arcanjo vem de arc. Arc é chefe, chefe de anjos, capitão de um exército. Deus criou 4 categorias de anjos. Pergunte para quê? Só falo se todo mundo perguntar. Para que cada grupo de anjos ocupasse um lugar do tabernáculo. Alguns ficavam no alpendre, outros ficavam no átrio, outros ficavam no lugar santo, e um grupo especial ficava no santo dos santos. Aleluia. Qual era o grupo que ficava no santo dos santos, pastor? Os serafins. Daí a palavra seraf, aquele que arde em fogo. Porque os serafins são seres tão extravagantes. A Bíblia diz que eles têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 asas eles voam. Um dia eu estava vendo um levita, e eu acho interessante a poesia do levita. E o levita tem liberdade poética, ele tem aquilo que nós chamamos de liberdade poética, a unção poética, ele pode dar vida. Mas tem um louvor que é muito cantado no Brasil, que o levita faz uma pergunta: o que é que os anjos veem, que os fazem? Canta aí, levita. Que os fazem, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar? O poeta escreveu isso baseado no único grupo de anjos que canta a palavra santo. Só tem um grupo de anjos que canta essa palavra no céu. São os
serafins. A pergunta é: o que é que os serafins veem que os fazem adorar e cantar santo? Pergunte o que, pastor? Nada. Pergunte por quê? Porque com duas asas eles cobrem o rosto. Isso aqui é um recado, pergunte qual? Não preciso ver para adorar. Você não precisa ver nada para cantar que Ele é santo. E por que os serafins se cobrem? Pergunte por quê? Porque eles estão diante de um Deus que, segundo Hebreus capítulo 12, é um fogo devorador. Deus é um fogo consumidor. E essa classe de anjos é a única que assiste diante dele 24 horas por dia. Para não serem consumidos pela glória do Eterno, eles cobrem os rostos, eles cobrem os pés, e eles voam com as suas asas aqui. Então os anjos que ficam diante do Senhor são os querubins. Quem é que fica no lugar santo, que fica entre o santo e o santo dos santos? O arcanjo, porque é ele que dá ordem aos grandes anjos. Quem são os querubins? São aqueles que adoram o Senhor, que protegem a sua guarda da sua santidade. E os zofanins são os anjos mensageiros, os anjos trabalhadores, aqueles que levam recado, que ajudaram o Senhor na construção desse lindo universo como conhecemos agora. O Senhor, numa conversa filosófica com Jó, perguntou: Jó, onde você estava quando os anjos cantavam, enquanto eu criava o universo? Então veja só, Deus criou esses adoradores no céu. Amém até aqui? O último adorador que Deus criou foi o arcanjo. Pergunte por quê? Para que Deus criaria um chefe de um exército se ele não tinha inimigos? Deus só tinha adoradores. Não havia nenhum problema na eternidade. Não tinha Deus a necessidade de criar um arcanjo, porque o arcanjo é de guerra. O arcanjo do qual estou falando é Miguel. E Miguel sempre tem uma espada de fogo nas mãos. Para que espada? Para defender, para guardar, para lutar. Com quem Miguel iria lutar se não havia inimigos no princípio? Quando Deus criou esses anjos, a princípio, os criou em silêncio profundo. Até que o Senhor criou os serafins e deu a eles a habilidade de quebrarem o silêncio daquilo que nós chamamos de eternidade com uma única palavra: Santo, 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 Santo. O silêncio da eternidade quebrado por essa palavra linda encantou o coração de Deus. Deus ficou tão feliz que a mente dele se expandiu de novo. E ele resolveu criar um anjo diferente. Esse anjo era tão poderoso que o capítulo 26, 27 e 28 do livro do profeta Ezequiel são dedicados a ele. É o único anjo a quem Deus tece elogios profundos, dizendo: tu eras a mais bela de todas as criaturas. Tu pisavas sobre as pedras afogueadas. É deste varão que diziam as nações: quão grande é ele. Eu estou falando de um anjo que a Bíblia Sagrada chama ele de estrela da manhã, portador de luz. Daí a palavra que nós usamos muito, e nós não encontramos ela na Bíblia Sagrada, que é a palavra Lúcifer. Lúcifer é portador de luz, estrela da manhã. Só que a Bíblia é esse livro tão poderoso e tão cheio de enigmas, que tem dois seres na Bíblia chamados de estrela da manhã. Um é Lúcifer e o outro Yeshua, o nosso Cristo. Ambos estrela da manhã. Olha que coisa interessante. Quando Deus criou Lúcifer, Lúcifer não era só um querubim. A Bíblia diz que ele era querubim ungido da guarda. Ele era um querubim específico para guardar a adoração que o Senhor recebia. De quem? Dos serafins, que adoravam a Deus como? Santo, Santo, Santo. Como aquela palavra inundou o mundo do eterno, aquilo encantou os anjos. Então Deus cria um anjo para salvaguardar a sua adoração. E esse anjo, nós chamamos ele de Lúcifer. Lúcifer era tão belo e era tão poderoso que o Senhor o fez, parece que na ponta do lápis. Leia esses 3 capítulos que eu disse do livro Ezequiel na sua casa, 26, 27 e 28. Eu sou copista, desenhista, eu consigo reproduzir qualquer figura morta. Calma, não tem a ver com cemitério nem com caixão. Figura morta, figura que tem traços definidos. Eu não consigo, por exemplo, reproduzir um rosto de uma pessoa, mas se essa pessoa tiver uma foto com traços, eu consigo reproduzir.
Então eu li sobre Lúcifer, eu li sobre a roupa dele, eu li sobre a sua estatura, e eu fui desenhando. E quando eu terminei de desenhar, eu peguei todas as cores que eu tinha e vi na Bíblia falar sobre as pedras que cobriam o seu corpo, e eu fui pintando esse ser. Pense num ser magnífico. Eu me emocionei com a figura do que eu imaginei estar escrito ali. E quando terminei de desenhar Lúcifer, achei um versículo meio esquisito na Bíblia. Capítulo 28, se não me falha a memória, verso 13 de Ezequiel, o Senhor dizendo: porquanto nos dias em que eu te fiz, eu fiz em ti as obras do tambor e as obras do pífaro. Então eu fiquei imaginando um anjo carregando um tambor e um pífaro, e eu não conseguia desenhar nem o tambor nem o pífaro para colocar nele. Então eu desenhei num papel à parte, recortei e tentei encaixar o tambor perto da barriga dele. Tirava a beleza da sua roupa. Nas costas atrapalhava ele se movimentar com as asas. Tentei pendurar o pífaro no pescoço dele, ficou muito esquisito. Aí eu fui ler o texto de novo. Eu li quase 100 vezes o texto para compreender, até que o Senhor me abriu a mente. O Senhor disse: leia direito. E o Senhor disse para mim: quando eu fiz Lúcifer, eu não fiz ele com um tambor, eu não fiz ele com um pífaro, eu fiz nele, não o tambor, mas as obras de um tambor. Eu não fiz ele com um pífaro, eu fiz nele as obras de um pífaro. E o que é um pífaro e um tambor? São instrumentos musicais. E qual é a obra de um instrumento musical? O som que ele exala. Olha o que Deus está dizendo: quando eu te fiz, Lúcifer, eu fiz em ti, dentro de ti, as obras de um tambor, as obras de um pífaro. Vou pedir ajuda para o Roberto. Roberto, me dê as obras de um tambor. Isso é a obra de um tambor. É o som que ele emite. De novo. Qual é a obra de um pífaro? Tambor, pífaro. Tambor, pífaro. Isolados, parecem sons estridentes que só machucam o ouvido. Aí o Senhor diz: quando eu te fiz, eu fiz em ti simultaneamente as obras do tambor e as obras do pífaro. Olha como fica. Roberto, misture os dois. O que foi que Deus fez em Lúcifer? Deus criou dentro dele a harmonia de sons. E a harmonia de sons tem um nome, chama-se música. A música não é uma criação de Jubal e dos seus filhos, não é uma criação de Tubal, Caim e dos seus filhos, como está em Gênesis. A música é uma criação divina. A música não nasceu na terra, a música nasceu na eternidade. E eu te provo. Diga para mim: prove. Só provo se todo mundo pedir. Você lembra das músicas, das notas musicais, as primárias que dão essência de toda a harmonia? São elas: dó, esse último dó foi por sua conta e risco. Vamos de novo. Roberto, me ajude. É 7 notas musicais: dó, a última vez, se a criatura soltar um dó no final, você tem autoridade minha para chutar a canela dela. 1, 2, 3. Você conseguiu contar quantas notas são? Não ouvi? 6, 8, 7. Pergunte para o seu irmão: o número 7 te faz lembrar de alguma coisa? É o número da perfeição. Só existe perfeição aquele que é perfeito. Só Ele faz tudo perfeito. A música não nasceu nesta dimensão, a música nasceu nesta dimensão. Ela não é da horizontal, ela é da vertical. E foi ali quando Deus deu a esse ser este dom da música. Porque Lúcifer não era um cantor, ele era a própria música. Ai, pastor, me explica. Lúcifer vai andar
Lúcifer não falava, ele soltava melodias da sua boca. Palavras como glória a Deus, aleluia, não nasceram nessa esfera. São invenção e criação daquele anjo. Palavras como hosanas não nasceram nessa dimensão, foram invenção e criação dele. Por isso ele mexeu tanto com o coração de Deus, que Deus o elogiou muito. E como Deus elogiou Lúcifer acima da normalidade, Deus criou para ele um conservatório musical. Ai, Jesus! Onde ficava esse conservatório musical? Em um lugar que não era o céu. Pergunte por quê? Porque sobre a sua queda escreveu Isaías no capítulo 14, verso 13, ou 13 e 14: porquanto tu dizias no seu coração: eu subirei aos céus, acima do trono de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Vamos repetir o texto: e eu subirei aos céus. Se ele vai subir aos céus, é porque ele não estava lá. Deus criou para Lúcifer um conservatório musical. Deus criou para ele um espaço onde ele podia pegar um terço dos anjos, porque foram esses que se interessaram em aprender música com ele. Esse terço de anjos que nós chamamos de grande coral, o coral que caiu, um terço das estrelas que despencaram do céu, que seguiram Lúcifer na sua rebeldia contra o Eterno. Esses anjos se afeiçoaram tanto a Lúcifer, porque Lúcifer repartiu com eles o seu talento, e eles aprenderam louvores. E sempre que havia um louvor novo, ele subia até o alto monte da congregação, e todos os anjos paravam para ver a cantata. E depois que Lúcifer cantava, o Eterno se alegrava. Os anjos passaram a ver reações em Deus de sentimentos. Os anjos passaram a perceber que Deus tinha sentimentos, os seus olhos brilhavam, a sua alegria era contagiante. E os anjos passaram a orar Lúcifer como alguém que tocava o coração de Deus, e começaram a dizer para ele: você é parecido com ele. Não há ninguém, Lúcifer, parecido com você. Isso foi entrando no coração dele, porque talentos atraem admiração. O talento de Lúcifer era tão grande que os anjos passaram a idolatrá-lo, e começaram a plantar na cabeça dele que ele poderia ser Deus também, porque o próprio Criador parava para ouvi-lo, exigia a sua presença, queria dele músicas novas, porque aquilo encantava o coração de Deus. E isso foi trazendo um orgulho dentro do coração de Lúcifer, até que um dia Deus resolveu olhar lá para o conservatório, e lá está Lúcifer pensando: eu subirei aos céus, acima das estrelas, acima do trono de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que acontece. Neste exato momento em que Deus lê o coração de Lúcifer, Deus dá um grito na eternidade. Deus usa uma única palavra que no hebraico é um nome próprio, e o significado desse nome próprio é muito pesado. O Senhor lá do céu dá um grito. Pergunte: que palavra era, pastor? Deus grita assim: Miguel! A palavra Miguel significa quem é igual a Deus. Já tinha prestado atenção nisso ou não? A palavra Miguel, o nome Miguel, é uma pergunta: quem é igual a Deus? Por que há essa pergunta? Porque alguém disse: eu serei igual ao Altíssimo. Quando ele disse: eu serei semelhante a Deus, lá do céu Deus gritou: quem é igual a mim? O que saiu de dentro de Deus, sopro, hálito, ira, palavra pesada, fez sair de dentro do Eterno o arcanjo. Ali nasce o guerreiro Miguel, o último dos anjos a ser criado, criado com uma única função: ser o arqui-inimigo de Satanás. Por isso que lá no livro de Judas, que antecede o Apocalipse, nós vamos ver Miguel e Satanás, o diabo contendendo com Miguel acerca do corpo de Moisés. Alguém lembra disso ou não? Por isso, se voltarmos ao livro de Daniel, nós vamos ver Daniel contando
que ele orou 21 dias e a oração dele não era respondida, até que de repente Gabriel apareceu e disse: a tua oração foi ouvida desde o primeiro dia, porém eu fiquei preso no céu da Pérsia, porque o príncipe do reino da Pérsia me prendeu, mas o Senhor enviou o varão Miguel, e Miguel me soltou das regiões do céu, e eu pude descer para te trazer uma resposta. Olha que coisa bela. O último dos anjos a ser criado é o arcanjo Miguel, porque ele é uma resposta ao pensamento de Lúcifer. Porque Lúcifer disse: eu serei igual a Deus. E Deus perguntou: quem é igual a mim? Em uma única palavra: Miguel. Então o céu está formado, a eternidade está feita. Só que há uma ruptura na eternidade, e essa ruptura se dá com a queda de Lúcifer. E quando Lúcifer cai pelas mãos de Miguel, e com ele caiu 1/3 das estrelas do céu, que são 1/3 desses anjos, eles são enviados para algum lugar, até que Deus crie uma nova dimensão, que nós vamos chamar na Bíblia de inferno. Lembra de Gênesis 1? No princípio criou Deus o quê? Não ouvi, Deus criou o quê? Cadê o inferno? No princípio não criou Deus os céus, a terra e o inferno. O inferno é um acidente de percurso. E o inferno não foi criado para o homem. O homem só vai para o inferno porque ele é um idiota. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mateus capítulo 25. O inferno é um acidente de percurso. Então quando Lúcifer e os seus anjos caem do céu, Deus precisa aprisioná-los em algum lugar até que o inferno seja construído. Daí um pensamento e uma teoria minha, que se eu levaria 2 horas para explicar para vocês, nós não temos tempo para isso aqui. De onde era esse quartel-general de Lúcifer? De onde era esse ambiente onde ele ensaiava os seus louvores? Que lugar era esse? Eu acredito piamente no que eu vou dizer a vocês. O QG de Lúcifer, ou o seu lugar onde ele preparava as suas cantatas, era esse nosso planeta aqui, a Terra. Seu filho já deve ter te perguntado: papai, os dinossauros existiram ou não? O que é que você respondeu para eles? Existiram sim ou não? Sim. Cadê eles na Bíblia? Não tem. Então eles existiram quando? Houve um outro mundo. Por que você acha que Deus vai colocar no céu um arco-íris dizendo assim: para todas as vezes que eu olhar, me lembrar de não destruir a terra com água? A terra não foi destruída com água apenas uma vez. Houve um outro dilúvio. A ciência vai dizer que os dinossauros foram destruídos desse nosso planeta porque um cometa saiu do céu, saiu da sua órbita, bateu na terra, tirou a terra da sua órbita e levou ela para longe do sol, e ela entrou na era glacial, onde tudo que era vivo se congelou. Quem já leu essa história? O professor te ensina isso. O senhor acredita nisso, pastor? Acredito parcialmente. Não foi um cometa, é aqui que erra a ciência. O que caiu na terra foi um raio. Jesus falou sobre isso. Lucas capítulo de número 10. Eu via Satanás caindo do céu em forma de um raio. Caindo aonde? Caindo nesse planeta. A queda de Lúcifer com o seu 1/3 de anjos foi tão violenta, foi uma batalha cósmica, que ao serem expulsos das regiões onde Deus estava, eles foram enviados aqui, um lugar onde ele ensaiava, e o Senhor criou uma prisão para eles. Pergunte qual era essa prisão? As águas. Por que é que em Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz: e a terra era sem forma e o Espírito de Deus? Voltemos no início. A terra era sem forma e vazia. O verbo era na sua Bíblia, ele está em itálico. O que é estar em itálico? A letra está deitada. Está deitada porque é uma conjunção verbal, ou uma conjugação de verbo, de tempo. Ela pode apontar para o passado, presente e futuro. O verbo original não é a terra era. O verbo original é a terra se tornou sem forma e vazia. Por que a terra se tornou sem forma e vazia? Isaías 45:18. Deus não fez a terra vazia. A palavra sem forma e vazia no original é caos. Deus não criou o caos, porque tudo que Deus faz tem propósito. Deus não faz uma coisa e deixa abandonado para lá, sem forma. Não.
O que fez a terra perder toda a sua beleza? A queda. Não foi um meteoro, foi um raio. Junto com ele 1/3 dos anjos do céu. Deus mexeu nas moléculas, se é que eu posso chamar isso, do espírito dos anjos, e os aprisionou à matéria. Deus os aprisionou nas águas até que o inferno ficasse pronto. E agora que eles estão aprisionados nas águas, Deus precisa colocar um carcereiro para cuidar das águas. A terra era sem forma aí, e o Espírito de Deus. A palavra pairava não é parava. Pairava é movia-se, flutuava sobre ela. No original em que a Bíblia foi escrito, fala: o Espírito era um carcereiro. Você sabe o que é um carcereiro? É aquele que fica na prisão, porém não está preso. Ele faz vistoria entre as celas. É ele que leva a comida, é ele que leva as mensagens, é ele que traz as mensagens. Ele cuida para que os presos não saiam dali, dentro da carceragem. O Espírito Santo ficou observando a terra. Ele ficou cuidando até que o inferno ficasse pronto, e esses espíritos saíssem dali e fossem enviados para lá. Porque o inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Pastor, o senhor falou em mudança. Sim, mudança. Pergunte por quê. Tudo que é criado a partir de uma matéria, se você tirar ele de perto dessa matéria, ou ele morre, ou se transfigura. Se você tirar um peixe da água, o que acontece com ele? Se tirar uma vaca do pasto e soltar ela no asfalto, se tirar uma estrela do céu e ela entrar na nossa galáxia, na nossa atmosfera, o que acontece com ela? Ela simplesmente se dissolve. Já ouviu falar de estrela cadente? Você viu? Ela vem em forma de fogo. Quando vai chegando aqui, o que acontece com ela? Puf. Por quê? Porque estrelas são gases, e gases são firmamento. Quando a Bíblia diz que Deus separou a terra, a água e o firmamento, a palavra firmamento são gases. Ao tirar o firmamento daqui e transformar ele naquilo que envolve a abóbada terrestre, lá estão as estrelas, porque tudo que habita lá são gases. Quando você tira a estrela do meio dos gases e ela entra na nossa atmosfera, ela apaga. Ou seja, tudo que é feito a partir de uma matéria, se tirar de perto da matéria, morre ou se transfigura. Anjos não podem morrer, porque são eternos, são partículas divinas, mas também não podem se afastar de Deus. Pergunte por quê? Se ficarem longe de Deus, eles se transfiguram. Não é Paulo quem vai dizer: ainda que um anjo se apresente para vocês em forma de luz, seja ele anátema. Por que anjos brilham? Por que anjos reluzem? Porque todas as vezes que os nossos irmãos, desde que a igreja nasceu até hoje, contam a história dos anjos, sempre aparece um ser brilhante. Pergunte a mim, por quê, pastor? Porque os anjos se alimentam, não pela boca. Eles absorvem o brilho do sol da justiça, porque Deus é o sol da justiça. Os anjos assistem diante do trono do Eterno, e a glória dele que bate neles e os impregna, e por isso eles se fortalecem. Se os anjos saírem de perto de Deus e ficarem longe de Deus, eles se transfiguram. Como Lúcifer e o seu terço de anjos foram expulsos dos céus, eles perderam a habilidade de estarem diante do Eterno, e por isso perderam o brilho e se tornaram seres de trevas. Pastor, o senhor tem certeza que anjo se alimenta? Vou te dar uma prova bíblica. A ciência moderna diz que o homem é o que o homem come. Alguns seres humanos são tão inteligentes nesse quesito, que quando olham para o outro, são capazes de dizer o que a pessoa está comendo. Eu sei que você está morrendo de vontade de fazer isso, então vou te ajudar. Pode reparar a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha nela assim, do pé à cabeça. Aproveita, você queria ver isso. Olhou? Olha esse corpinho aí em forma de um botijão de gás, ou de uma tábua de passar roupa, ou de um violão. Olha a pele dela, olha a pele dele. Uns estão brilhando, outros estão ressecados. Olha o cabelo da irmã, ele é lindo, ele chega a reluzir. O do outro está parecendo uma casca. Por que que um está assim, um assado? A irmã é capaz de dizer vitamina D, vitamina A, porque o ser humano é o que o ser humano come. Você é capaz de olhar para a pessoa e falar: está comendo bem, hein? Ou não está comendo porcaria nenhuma. Ou está comendo coisa saudável, está comendo só lixo. Porque o ser humano é o que o ser humano come. Se o rosto da gente brilha quando nos alimentamos bem e não brilha quando nos alimentamos mal, me conte o que aconteceu com um certo homem que subiu à presença de Deus e ficou 40 dias sem comer e sem beber.
Aí ele desceu. Quando desceu, ele estava carregando 2 tábuas de pedra na mão. Só que chegando perto do povo dele, ele viu o povo adorar um bezerro. Aí ele quebrou as tábuas e voltou para o monte. Em Deuteronômio capítulo 9 ele vai dizer: e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comi pão e não bebi água. Moisés fez um jejum de 80 dias, 2 fases de 40, simultaneamente, sem quebrar com comida ou com água. Nenhum ser humano sobrevive 80 dias sem beber ou sem comer. Sim ou não? E por que Moisés não morreu? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque ele se alimentou. Não pela boca. O alimento dos anjos. Pastor, prova. Eu provo. A Bíblia diz que quando Moisés foi descendo do monte, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam olhar. Pense numa pele vistosa. Olhavam para ele, o rosto dele resplandecia. Resplandecia como o brilho do sol. Tiveram que pegar um pano e cobrir o rosto de Moisés. Por quê? Ele passou uma temporada na presença de Deus. Para não morrer do estado físico humano, Deus permitiu que Moisés se alimentasse do alimento dos anjos. E o alimento dos anjos fez muito bem para o corpo dele, para a pele dele. Quem está entendendo até aqui, diga: eu estou, pastor. Mas quando Lúcifer cai e Deus precisa aprisioná-lo, ele nas águas com o seu... Pastor, dê provas que eles foram aprisionados nas águas. Isso aqui é a minha teoria, tá? Você pode crer ou não crer. Vou te dar exemplos. Anjos não incorporam. Já viu num culto pentecostal alguém levantar e gritar: eis que eu sou Miguel? Já viu ou não? Nunca viu? Nem vai ver. Anjos não incorporam. Mas quem já esteve num culto e alguém falou: qual o seu nome? Diz: eu sou o chefão. Vou dizer: eu sou Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira. Por que demônios incorporam e anjos não? Pergunte para mim, por quê, pastor? Porque na queda dos anjos, Deus fez alguma metamorfose neles para poder prendê-los às águas. E isso deu a eles habilidades de habitarem em águas. Quer exemplos bíblicos? Jesus entra numa cidade chamada Gadara. Ah, Jesus. E ele encontra um homem possesso por espíritos. Por que esses espíritos conseguem habitar dentro do homem? Pergunte para mim, por que, pastor? 70% do corpo humano é feito de água. Por que demônios se apossam da mente? 77% do cérebro humano é feito de água. Por isso demônios habitam dentro do corpo humano. Jesus expulsou uma vez o demônio de um homem, e os demônios, antes de irem para o abismo, negociaram com Jesus, dizendo: eis ali os porcos, permita-nos entrar dentro dele. E Jesus fez o quê? Entra lá. Eles entraram nos porcos. O porco é um animal terrestre que mais se parece com o ser humano. Sabia disso? Porco e rato. Por isso usam muito esses tipos de animais em laboratórios. Os demônios entraram dentro dos porcos, e os porcos se suicidaram. E pularam aonde? Nas águas. Demônios habitam em águas. Todas as cidades do mundo inteiro, cercadas por áreas litorâneas, são territórios do diabo. Existem demônios dos mares em todas as civilizações, dos gregos com Poseidon, até os brasileiros com Iemanjá. Demônios habitam em águas. Por isso habitam no corpo do ser humano. Por isso são diferentes de anjos, porque na queda houve uma metamorfose neles. Quando houve essa ruptura e Deus os prendeu, Deus viu o seu céu voltar ao estado original. Pergunte como? Em silêncio. Porque o coral caiu, a música tombou, houve silêncio no céu, diz Apocalipse. E Apocalipse fala o tempo. Houve meia hora de silêncio no céu. Quer calcular? A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? E 1000 anos para o Senhor é como? Divida aí 24 horas em minutos e calcule 30 minutos na essência de Deus. Se um dia para Ele é como 1000 anos. Houve um hiato no céu, houve silêncio, houve uma espécie de depressão na eternidade. Até que Deus um dia, inspirado, senta nas asas de um querubim e voa. E vem aqui conservatório que está completamente destruído. Então ele tira esses anjos das águas, os anjos caídos, e cria o inferno e os envia para lá.
E quando Deus vê a terra destruída, Ele diz: vou recriar. Eu criei esse lugar para um adorador, e o adorador me traiu, mas eu não posso ficar sem adoração. Então eu vou criar novos adoradores aqui neste mesmo ambiente. E aí Deus começa a recriar a terra. Ele diz: haja separação entre terra e água, haja separação entre terra, água e firmamento. Depois que estava tudo separado, o Senhor gritou: haja na terra uma relva verde, e que a terra gere plantas, que a terra gere flores, animais, antes dos animais, frutos, que a terra gere árvores, que a terra gere sementes. Não se sabe quanto tempo isso levou. Quando nós falamos que a terra ou o nosso universo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou, não eram 6 dias de 24 horas, porque as horas do nosso plano, elas são calculadas por causa do sol e da lua, sim ou não? O sol domina o dia e a lua domina a noite. O horário dessa dominação são 12 horas para o dia e 12 horas para a noite. Daí 24 horas, que se chama dia. Mas o sol e a lua só são criados no 4º dia da criação. Houve o primeiro dia, o segundo e o terceiro, antes que houvesse sol e lua. Então não se sabe o tempo que levou, se foi um dia, 1/1000 de um segundo, ou se foram milhares de anos. Daí a ciência calculando através do carbono 14 que o nosso planeta tem 14 bilhões de anos. E alguns de nós não querem acreditar, mas possa ser que existe isso sim, por causa do tempo e do espaço de Deus. O Senhor foi recriando esse planeta, e agora que Ele recriou o planeta está tomado por um cinturão verde, tem grama para todo lado, árvores, Ele fica feliz. Aí Deus conversa com a terra e diz: terra, você me ajuda? No que, Senhor? Eu quero criar adoradores. Só que eu não quero cometer o erro que eu cometi no céu. Que erro o Senhor cometeu no céu? Eu criei adoradores assim, e eles me traíram. Como o Senhor quer criar? Eu quero que você gere os adoradores. E a terra gerou os animais. Os animais adoram. Aleluia. Só tem um problema, pergunte qual? Eles não sabem o que estão fazendo. Você já acordou de manhã com um canto de pássaros? Quem ensinou os pássaros a cantar? Você já viu o canto de uma baleia, de um golfinho? O que diz o salmista no Salmo 150, o último versículo dele? Todo ser que deve fazer o quê? Todo ser que tem fôlego, todo ser que respira, deve louvar ao Senhor. O louvor não é um privilégio do homem. Os animais louvam. Já percebeu que numa conversa filosófica, religiosa, Jesus diz assim: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer ou com o que vocês vão vestir? Vocês já viram os pardais? Por acaso eles plantam e colhem? Não. E falta comida para eles? Não. Por quê? Porque ao acordarem, eles me louvam. Quem louva, recebe o sustento. Quem louva, recebe a atenção. Os pássaros louvam, os animais louvam, o cachorro com o seu au-au, com o seu latido, a vaca com o seu mugido, a ovelha com o seu balido, os pássaros com os seus cantos. Deus falou com Jó: quem é que põe comida na mesa do corvo quando ele clama a mim? Como é que o corvo clama? Adorando, cantando. O canto dos animais é algo lindo demais. Vocês são mineiros, vocês já foram no meio da mata fechada à noite? Vocês já viram a orquestra sinfônica? O grilo, a cigarra, o bater das águas nas pedras, o farfalhar dos ventos mexendo nas flores. É lindo demais. Quem é que rege aquele coral? Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro que ele é meio fora da casinha, ele é meio louco. Ele disse: pastor, eu descobri que até aquilo que não tem fôlego louva a Deus. Eu falei: como assim? Eu descobri que o mar louva a Deus. Eu falei: como assim? Ele disse: eu estava lá na beira da praia orando um dia, e de repente eu escutei o mar louvar a Deus. Eu falei: de que forma? Veio a onda e quebrou nas pedras e começou a fazer assim: Jeová, Jeová, Jeová. Você já viu dentro de casa quando o vento passa assoviando e gritando? Tudo que tem vida louva ao Eterno. Deus não pode ser adorado por mortos. Não é isso que diz a Bíblia? As sepulturas não podem me louvar. Por isso que eu insisto em pregar só para quem está vivo.
Apesar que tem uns crentes que vêm para o culto e não parecem crentes, eles parecem figurantes daquela série chamada The Walking Dead. São zumbis ambulantes. Eles vêm para a igreja, eles gostam da música, mas na hora da palavra, cruzam a perna, põe essa desgraça desse chiclete na boca, cruza os braços e fica olhando o pregador com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Passa o culto inteiro olhando para a gente com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Vem para uma festa como essa e não abre a boca nem para respirar. Fica com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Vou te dar revelações que você nunca ouviu. Os primeiros adoradores foram os anjos. E anjos são espíritos. Quando Deus viu que esses anjos o traíram, Ele criou novos seres e criou os animais racionais e negou a eles a essência dos anjos. Animais não têm espírito. O Senhor os fez alma vivente. Animais são feitos de terra, e o que dá vida a eles, alma vivente. O que é alma? O que é espírito? Alma é emoção, espírito é psique, inteligência, razão. Anjos são seres inteligentes. Animais não têm inteligência, eles agem por instinto. Por mais que você diz, não, o senhor não conhece o meu papagaio. Eu não conheço o seu, mas mandaram para mim no WhatsApp, um diácono de uma cidade aí, que eu não vou falar se não entrego ele, pô, pastor Marco, olha que meu papagaio é inteligente. Eu cliquei e estava o papagaio pregando uma mensagem minha. Uma frase inteira, e ele soltou uma língua estranha igual a minha. Aí ele escreveu embaixo, viu meu papagaio cheio do Espírito Santo? Aí eu escrevi para ele, é bonitinho, mas não profana. Animais não podem falar em línguas estranhas. Eles podem repetir porque agem por instinto. Eles não sabem o que estão fazendo. É puro instinto. Por isso que de vez em quando tem alguém brincando com seu lindo pitbull, até que aquele lindo pitbull arranca a cara da pessoa. Mas como assim? Por quê? Mas ele não foi criado, não era querido? Pois é, por que ele arrancou a cara do dono dele? Por causa do instinto. Animais agem por instinto, anjos por inteligência. Agora olha uma coisa que você nunca ouviu na vida. Animal tem alma, então tem sentimento. Alguém já chegou em casa um dia de viagem e de repente quando abriu a porta, lá vem o seu pet, o seu cachorrinho. Ele vem abanando o rabo numa velocidade, e daqui a pouco ele começa a fazer xixi para tudo quanto é lado. Quem já viu isso? Por que ele fez xixi? Emoção. Ele sente a sua falta. Animal sente, animal se apega. Se você criar e dar carinho para um peixe, tem na internet vídeos de homens que pegaram um peixe, criou, quando ele chega na beira do rio, bate, o peixe vem perto dele. Animais são alma vivente, são carregados de emoção. O que eu disse que você nunca ouviu é isso. Anjos não têm emoção nenhuma. Anjos são pura razão. Eu vejo crente no Brasil inteiro, no mundo, fala, Senhor, deixa eu ver um anjo, manda um anjo. Ah, se você soubesse o que é um anjo. Toda vez que o anjo aparece na Bíblia, ele é obrigado a chegar conversando. E ele chega dizendo assim, não temas. Sim ou não? Ué, mas eles não são bonzinhos? Eles não são queridinhos e fofinhos? Se são tão bonitinhos e fofinhos, por que eles se aproximam de alguém e são obrigados a dizer, ei, não temas? Porque todas as pessoas do Velho Testamento sabiam quem eram eles. Anjos são juízes, são executores. Quem foi que matou todos os primogênitos do sexo masculino, dos homens e dos animais, lá no Egito? Quem matou 185 mil soldados do reino da Síria em uma única noite? Quem deixou cegos os habitantes de Sodoma e Gomorra? Quem fez cair Saraiva sobre Sodoma e Gomorra e devastá-la e arrancá-la do planeta Terra? Davi está chegando em Jerusalém uma vez, depois de ter cometido um pecado. Ele olha para o céu e vê um anjo com a espada apontada para Jerusalém. Ele corre e compra uma eira, chamada eira de Araúna, e ele dá a Deus um sacrifício, para não deixar Deus destruir Jerusalém. E o sacrifício subiu, Deus sentiu e falou, anjo, guarda a espada. Os anjos na Bíblia são seres que executam ordens, executam juízos, não têm sentimentos. Anjos não têm, animais têm.
Só que o animal não tem inteligência, o anjo tem. O anjo é espírito e não tem alma. O animal irracional tem alma e não tem espírito. O animal irracional tem corpo físico, matéria. Anjo não tem corpo físico nem matéria. Anjo não pode morar na terra. Animal irracional não pode morar no céu. Pergunte por quê? Tudo que sai de perto da matéria que foi criado morre ou se transfigura. O anjo tem um período para ficar na terra. Alguém está vendo algum anjo aqui dentro ou não? Mas eles estão aqui, sim ou não? Sim? E por que você não vê? Pergunte para mim, por que não, pastor? Porque eles não são da nossa dimensão. São espíritos, são etéreos, translúcidos, invisíveis ao olho humano, mas eles existem. Eles se aproximam de você quando você acorda e esperam você dormir. Quando você sai do estado alfa para o beta, que é aquele estado que, se a trombeta do arrebatamento não tocar no seu ouvido, você não é arrebatado. Não sei se você tem alguém assim na sua casa, que é aquele sono pesado. Você pode chutar a criatura que ela não acorda. O anjo espera aquele momento, o estado beta, para ele sair daqui. E pergunte, ele vai para onde? Vai para o alto monte santo da congregação eterna. Vai ficar diante do sol da justiça para se alimentar, para receber o brilho da glória do eterno. Passa o que seria para nós o sono. Eles estão lá recebendo. E quando você acorda, ó, o anjo vindo e ficando do seu lado. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Olha o que eu estou te dizendo. Animais racionais não podem ir para o céu porque ela não tem matéria. Anjos não podem ficar na terra porque a terra só tem matéria. Anjos só habita onde há um mundo espiritual. Animais racionais só habitam onde há matéria. O céu não tem matéria, os animais não podem ir para lá. A terra não tem espírito, os anjos não podem morar aqui. Aí Deus viu os anjos caídos, sentiu falta do louvor deles. Deus viu os animais, achou bonito o cântico deles. Mas que graça tem alguém te louvar sem saber que está te louvando? Deus não queria que ninguém o adorasse por instinto. Deus queria que alguém o adorasse sabendo o que estava fazendo. Aí a mente de Deus se expande. E Deus diz: eu preciso criar um adorador perfeito. Ai, Jesus. Aí Deus sai do céu, senta nas asas de um querubim e vem no Éden. Eu não sei se ele usou o rio Tigre ou o Eufrates. Em um dos dois, o Senhor desceu das asas do anjo, foi no fundo do rio, cravou a sua mão e pegou a argila, colocou diante dele. É a primeira vez que o Eterno faz isso. Pergunte por quê? Soberano não faz, ele manda fazer. Tudo que Deus havia feito pelo poder da sua palavra. Anjos, sejam nascidos assim. Animais, terra, gere você os animais. Aí Deus vai fazer o adorador perfeito. Deus diz: esse eu não quero nem soprar apenas e nem dar ordem, eu quero fazer com a minha mão. Deus arregaça as orlas do seu vestido, pega a argila. Eu imagino ele colocando aqui na frente dele. Eu imagino Deus sentando numa pedra perto do rio, olhando aquele barro e dizendo: eu preciso de um modelo para fazer esse ser. Eu imagino ele gritando: anjos, por favor, eu quero uma passarela. Desfilem aqui os anjos que eu criei. Quero ver se vocês servem de modelo para fazer esse adorador. E lá desfila os anjos. Graças a Deus ele não nos fez parecido com os anjos. Imagine o irmão aí na sua frente, parecendo um serafim, e eu pregando e você tocando. Ele falou: irmão, dá para você tirar a asa da minha frente? Eu quero ver o pastor. E ele perguntando: qual das 6? Imagina o senhor casado com uma irmã, feita a imagem de um arcanjo. Coisa linda, 3 metros de altura, espada de fogo na cintura. Ela chegando em você com aquela voz bem delicada: e aí, baby? Ainda bem que Deus não... Imagina a senhora casada com um homem que Deus faz a imagem de um querubim. Beijar uma boca já não está fácil. Querubim tem 4 rostos. Pensando que você vai ter que dar conta de beijar 4 bocas, é um inferno. Deus olhou: não, nenhum anjo prestou. Aí Deus olha para a terra: graças ao Eterno, Ele não nos fez parecido com nada que há na terra. Só o Charles Darwin, a gente tem que respeitar, que louco se respeita, que botou na cabeça que o tataravô dele era um chimpanzé. E a gente tem que respeitar cada louco com a sua loucura. O meu não era um chimpanzé.
Deus não nos fez parecido com os animais. Imagina se Deus tivesse feito essa criatura do seu lado aí parecendo um gambá. Apesar que tem umas criaturas que eu chego a ter dúvida. É sério, o irmão vem falar com a gente, parece que ele escovou o dente com o rabo do gambá. Tem gente quando tira o sapato, sobe aquele cheiro de parmesão do meio dos dedos. É uma coisa incrível. Mas não, Deus não nos fez parecido com os animais. Imagina se Deus tivesse feito, irmão, do seu lado a imagem de um porco espinho, e o pregador falava assim: dê um abraço no seu irmão. Não ia prestar. Deus não nos fez parecido com nada nessa terra. Como não há nada lá em cima nem aqui embaixo, eu imagino Deus olhando para as águas. E muito obrigado, Senhor, por não ter nos feito parecido com os peixes. Imagina se Deus faz a criatura que está do seu lado parecendo um baiacu, que quando fica bravo incha, espinha e solta veneno mortífero. Deus não nos fez parecido com nada que havia nas águas. Não havia modelo entre os anjos, entre os animais e entre os peixes. Como penso eu que ele olhou por último nas águas e não tinha modelo? Eu imagino Deus meditando, olhando para as águas. Não tem nada melhor do que olhar para as águas. Mineiro gosta de pescar. Quem gosta de pescar aqui? Eu gosto de pescar, não é porque eu sei pescar, eu gosto de ficar olhando para as águas. Dá uma calmaria. O vento sopra, a água se movimenta. Mas quando o vento não sopra, a água parada vira oh glória. Estava Deus em busca de um modelo. Está Ele olhando para as águas, o vento para de soprar, e de repente para Ele de olhar para o fundo. Ele olha para a flor da água, e quando Ele olha para a flor da água tem um espelho, e Ele começa já tem o modelo. Eia, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é o único ser feito em dois tempos. Anjo Deus criou assim. Animais Deus falou assim: terra, gere os animais. E a terra, na falta de criatividade, fez clones. Animais são clones de animais. Quem já viu a foto de um leão aqui? De dois leões? 3. Que diferença tinha de um para o outro? Girafas, elefantes, vacas. Cada raça gera sua espécie, são todos clones, um é idêntico ao outro. Por quê? A terra não tem a criatividade divina. Os anjos foram feitos através do sopro, os animais foram feitos através da palavra. Aí esse ser é o único que Deus quer fazer com a mão dele. O que eu vou falar agora é para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. A raça humana é a única raça criada pelo Eterno que carrega no corpo a impressão digital da mão de Deus. Pegou aí? Porque nós somos feitos pela mão dele. Por isso que o diabo te odeia. O diabo te odeia porque quando ele te vê, ele vê a impressão digital de Deus em você. O diabo te odeia porque você toca o coração de Deus. Olha que coisa mais linda. Agora é para fazer você ir ao céu. Anjo não pode morar aqui, só pode visitar. Animal irracional não pode visitar o céu. Eu estou pregando para a única raça que vive na terra. Vive aqui, e qualquer dia desses vai viver lá. Você nunca se perguntou por que o diabo te odeia? Você nunca se perguntou por que o diabo briga com você? O diabo tem inveja de você. Pastor, mas inveja de mim? Eu não tenho nem onde cair morto quando de lá vivo. Tem inveja de mim do que, pastor? Ele não tem inveja do que você representa, ele tem inveja do que você é. Você pode imaginar você acordando de manhã e o diabo lá no pé da sua cama te olhando com um checklist. Ô Eterno, o que o senhor viu neles? Olha como é que a criatura acorda. 90% do ser humano acorda de mau humor. Criatura, você não pode nem olhar para ela.
Você pergunta, você tem mãe? Ela diz, nem pai. Alguém tem filhos assim? Quem tem filho adolescente aqui? Meus pêsames, meus sentimentos. Você sabe do que eu estou falando? A criatura acorda de mau humor. Se fosse só isso, tudo bem, mas acorda cheia de remela nos olhos. Toda criatura senta e ela tem um ritual. Ela acorda, senta na cama e começa. Sim ou não? Você sabe por que você se coça? Você troca de pele de noite igual cobra. Os fungos vão comendo a sua pele, e onde a pele está morta, coça, daí você coça. Aí quando você termina de coçar e olha a sua unha, você fala, tá cheio de seborreia e preto ainda o negócio. Me dá uma raiva de filmes mentirosos, de novelas. Está lá, a criatura dormiu a noite inteira, acorda de manhã, mas eles dão um beijo e desentupir pia. Eu desafio qualquer casal aqui a acordar depois de 8 horas de sono e dar um beijo na boca. Eu não estou falando de selinho assim, não, estou falando de dar um beijo daqueles. É impossível. Se colocar uma plantinha do lado da cama e a criatura, antes de olhar para você, fazer assim, ó, a planta faz é sério. O diabo vai fazer um checklist. O que você ouviu neles? Eles fedem. Se a pessoa nasceu com o cabelo liso, parabéns. E se a pessoa teve que fazer chapinha? Roberto, música triste agora. Não tão triste, Roberto. Você já preparou o cabelo e dormiu? Você acorda de manhã, você passou gel na noite anterior. Você acorda de manhã, olha para o espelho, você está parecendo gadareno. O cabelo está assim, o olho está inchado. O diabo vai fazendo check. O que é que o senhor viu neles? Mal-humorados, fedidos. Aí Deus olha para o diabo e diz assim, dá 5 minutos. Aí a criatura levanta e entra dentro do banheiro e fecha a porta com aquela delicadeza. Pá! Aí ela liga o chuveiro. Parece que vira uma chave. A irmã encarna uma Cassiane. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. O irmão encarna um cantor igual esse aqui. Ele começa lá em Gênesis, canta até o Apocalipse e volta. Quem está aqui fora não entende nada. A criatura entrou lá dentro. Daqui a pouco termina o banho. Quando abre a porta do banheiro, se colocar uma música, fundo musical, e abrir a porta, sai aquela fumaça, né, do chuveiro. E se a pessoa sair em câmera lenta, é sério. A mulher, quando termina de banhar, ela tem um ritual, né? Ela fica assim. O homem é pior, é mais, ele faz assim. Abriu a porta do banheiro, sai aquela criatura. A irmã entrou ali, naquele mesmo banheiro, 20 minutos atrás, parecendo uma bruxa. Ela saiu do banheiro parecendo a Xuxa. Aí o diabo olha para Deus, vai querendo sair. Deus diz, ô cão, espera. Você não perguntou por que eu os escolhi? O problema deles se resolve com sabonete, com shampoo e um banho. E o que o sabonete, o shampoo e o banho não resolvem, o sangue do meu filho resolve. O diabo te odeia porque sabe que Deus te colocou nesse mundo, no lugar dele. Esse mundo era do diabo, essa terra era o reino dele. Deus tomou o reino dele. Deus tomou o reino do primeiro adorador e colocou na mão do último adorador. Não, você não está entendendo. Se você soubesse quem você é. Vou só te dar um exemplo. O crente mais fraco aqui dentro, aquele que você não quer que converse com a sua filha nem com o seu filho, o mais fraco, aquele chamado de crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Esse crente destruído, se ele chegar em qualquer lugar e dar um grito de glória a Deus, o demônio mais forte do inferno é obrigado a recuar. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que o mais fraco entre nós aqui dentro é mais forte do que o império das trevas inteiro de pé. Porque você não é imagem de um chimpanzé, você é imagem e semelhança do Criador do céu e da terra. Eu
não estou pregando para criaturas de Deus, eu estou pregando para alguém que recebeu um upgrade, eu estou pregando para filhos de Deus. Só quem é filho de Deus agora não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus nesse lugar. Murcha a barriga, estufa o peito, bate no peito até fazer barulho. Liga para a criatura do seu lado, diga assim para ela: me valorize, viu? Diga: eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu sou imagem, eu sou semelhança do meu Pai. Anjos não podem nascer de novo. Animais racionais não podem nascer de novo. Só a raça humana pode nascer de novo. Por que a gente tem que nascer de novo? Aí vem o velho crente evangelista dizendo: porque se eu não nascer de novo, eu não sou uma nova criatura. Sim, mas tem uma explicação mais forte do que essa. Não era mais fácil Deus ter nos adotado? Século 21, filho adotado recebe mais carinho do pai e da mãe do que o filho biológico. Tanto que o filho adotado é chamado de filho do coração. A criança adotada recebe mais carinho porque ela veio de uma vida sofrida, e é natural que o pai e a mãe dela, agora que o adotou, dê mais carinho a ela, porque ela precisa de mais carinho. O filho adotado recebe mais atenção do que o filho biológico. Não era mais fácil Deus ter nos adotado? Mas Deus não quis nos adotar. Ele disse: vocês têm que nascer de novo. Quer perguntar o porquê? O filho e a filha que nascem herdam características genéticas do seu pai. Vou falar de novo. A alegria de um pai quando o bebê nasce é pegar ele como um troféu e sair mostrando para todo mundo: olha a cara do pai. Aí a mãe diz: eu só carreguei. Aí o pai diz: é a cara do pai. Quem já viu essa história? Só que toda criancinha que nasce, nasce com cara de joelho. Só o pai enxerga nele aquilo que ninguém enxerga. Tem gente que concorda com o pai, mas ignora, porque não está vendo o que o pai está vendo. Porque o pai tem certeza que dentro daquela criança está as suas características genéticas, está impregnada no seu genoma. Deus não quer te adotar, Deus quer que você nasça de novo, para que você herde características genéticas dele. Qual é a principal característica genética que nós herdamos de Deus quando nascemos de novo? A audácia, coragem, atitude. Antes de ser crente, você andava pela rua e os cachorros lambiam sua boca quando você estava caído bêbado. Você andava de braço para baixo, peitinho murcho, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada de um moleque levado. Você tinha medo de escuro, tinha medo de cemitério, tinha medo de tudo. Você tinha medo da existência, você queria matar ou se matar. Aí você aceita Jesus como Salvador e recebe uma unção de audácia. Aí o crente lá fora beijava a lona, aqui dentro não aceita mais. Não, eu não aceito derrota. Aí esse crente que tinha medo de escuro agora vai para o meio do mato orar. Sobe monte, desce monte, fica valente, dá tapa na árvore, grita, bate o pé no chão. Lá fora não abria a boca para nada, aqui dentro vira piruleta quando está cheio do Espírito Santo. O que é isso? Você nasceu de novo. Você herdou características genéticas do seu pai. Alguém herdou características genéticas do céu aqui? Então agora não dá mais um grito, não, dá mais um berro de glória a Deus, por favor. Quem entendeu a pregação até aqui, diga: eu entendi. Então agora olhe para mim, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Pergunte qual. Eu terminei a introdução da mensagem agora. Só que eu só tenho 7 minutos. Vai ter que ficar para outra vez. O pastor está dizendo que eu posso ir. Posso ir? Roberto, mude a música. O homem está criado à imagem e semelhança de Deus. O homem que Deus criou não é o Australopithecus, o homem macaco. O homem que Deus criou à sua imagem não é o homem de Neandertal, que andava meio encurvado e tinha um tacape para mostrar o seu romantismo todo. Querendo conquistar uma moça, ele batia na cabeça dela e arrastava ela pelos cabelos. O pai da misoginia é o homem de Neandertal. A ciência diz que o homem foi um hominídeo antes, foi um ser quadrúpede, até se tornar no Australopithecus, o homem macaco. Depois o homem de Neandertal, para depois nascer o Homo sapiens. Adão não foi criado como um macaco. Adão não nasceu Australopithecus nem Neandertal. Adão é o Homo sapiens.
É o homem inteligente. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Amém? Pergunta para dar um nó na sua cabeça: Adão tinha umbigo ou não? Não, porque ele não nasceu, ele foi criado. O umbigo existe para que a criança receba nutrientes da mãe. Adão não teve mãe, só foi criado da terra. E o homem foi feito em 2 tempos. Deus fez o homem do barro e criou o homem a partir de si mesmo. Deus foi nas narinas de Adão e fez assim. Deus se colocou dentro do homem. Anjos só são sopro. Animais racionais são terra com sentimentos. O homem é pleno. Ele tem terra, ele tem sentimentos e ele tem a eternidade dentro dele. Quando o homem morre, o pó volta ao pó, o espírito retorna para Deus. Parte de nós veio da terra, por isso essa ânsia de viver nesse mundo e querer usufruir dele. Parte de nós veio do céu, essa vontade, esse desejo de ir para lá. Olha que coisa interessante. Até o início da vida, até a adolescência, o ser humano só pensa na terra. Na medida que ele vai envelhecendo, ele passa a pensar no céu. Pergunte por quê? Quando ele passa daquela fase que a ciência diz que o homem dobra a curva do cabo da Boa Esperança, quando o homem sai dos INTA e entra nos ENTA, quando ele chega nos 50, ele é obrigado a dar uma olhadinha no retrovisor e falar: cheguei. Passei da metade da existência de um ser humano normal. Porque a Bíblia diz que o viver do homem é 70, 80 anos, e o que passar disso é enfado e canseiro. Então quando o homem passa dos 50, é natural ele começar a cair. Tudo cai. Cai o bumbum, cai os seios, cai a bochecha, cai as pálpebras, cai o cabelo. Vai caindo tudo. Vai caindo tudo ao ponto do ser humano começar a andar encurvado. Pergunte por quê? A terra reclamando que é dela. O pó é obrigado a voltar para o pó. Automaticamente já percebeu que quanto mais velho, mais crente a pessoa é. Pergunte por quê? A terra que é a terra, o céu que é o espírito. Até a adolescência, o ser humano não pensa no céu, porque ele está com a terra viva dentro dele. Por isso temos que ter paciência com os jovens. Por isso temos que insistir com eles. Temos que orar por eles, ensiná-los no caminho e levantá-los quantas vezes for preciso, até eles chegarem à estatura de um homem, de uma mulher maduro. Porque só os maduros entendem que o céu é de verdade. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Vou te fazer uma pergunta que ninguém nunca te fez na vida. O homem não nasceu falando dadá, gugu. Adão não ficava fazendo desenhos rupestres na parede. Adão não ficava falando através de grunhidos. Adão foi criado à imagem de Deus. Portanto, Adão falava. Sim ou não? Vamos ver um diálogo de Adão e Deus no Éden. Adão, onde estás? Eu vi que estava nu e me escondi, Senhor. Quem te mostrou que estava nu? A mulher que tu me deste. Adão falava com Deus, sim ou não? Vou perguntar de novo. Adão conversava com Deus, sim ou não? Sim. Em que idioma? Qual era? Voltou. Obrigado, pastorzão. Qual era o idioma de Adão? Pergunta para o seu irmão, que língua o homem falava? Estou vendo todo mundo procurando no Google. O Google vai mentir para você. O Google vai dizer que a primeira língua do homem foi a língua sumeriana. Porque lá na Suméria entende-se que o homem deixou de andar de 4, ficou de pé e começou a se comunicar. Parou de desenhar desenhos rupestres, de fazer hieróglifos, e passou a conversar com gruídos para depois criar o seu próprio idioma. Mentira! O homem nasceu conversando, foi criado com a habilidade de um ser adulto. Adão conversava com Deus. Em qual idioma? Pergunte para mim, qual idioma, pastor? Filhos falam o idioma do pai. Não entendeu, né? O pai é português, o filho vai falar inglês.
Vai falar que língua? O pai é inglês, o filho vai falar português? Vai falar o quê? O pai é russo, o filho vai falar? O pai é chinês, o filho vai falar? O pai é do céu, o filho vai falar? Qual era o idioma do homem no Éden? O homem falava a língua dos seres inteligentes. Quais foram os primeiros seres inteligentes que Deus criou no universo? Os anjos conversam. Paulo, a carta aos Coríntios capítulo 13: ainda que eu falasse na língua dos... O primeiro idioma do universo foi a língua dos anjos, porque Deus não precisava conversar, porque Ele falava consigo mesmo na mente. Criou os anjos e deu língua a eles. Deus cria o homem para se comunicar com o homem. Deus dá língua ao homem. Que língua Adão falava no Éden? Está entendendo? Começou a cair a ficha. O nosso ancestral falava a língua de Deus. Quando o homem pecou, ele começou a perder as suas habilidades. Adão, embora fosse de carne e osso como eu e você, não era essencialmente como eu e você. Tanto não era que ele não enxergava a nudez dele. Ele era burro. Ele não sabia que estava pelado. Como ele não sabia que estava pelado? Pergunte como, pastor. Porque o corpo dele, embora fosse como o meu e o seu, era revestido com o brilho da glória. A mesma glória que envolve os anjos. Como o senhor sabe? A Bíblia Sagrada não fala que houve apenas um Adão. A Bíblia fala que teve um segundo Adão. Quem lembra do segundo Adão? Qual o nome dele? Yeshua, Jesus. Paulo diz que Jesus é o segundo Adão. Quer ver o segundo Adão no momento de santidade, subindo no alto do monte Tabor, arrastando consigo Pedro, Tiago e João? Os três estão no alto do monte. Jesus diz: fiquem aqui. Ele se afasta a distância de um tiro de flecha, 28 metros. Jesus está lá e diz para eles: não saiam correndo, não se assuste. De repente o corpo de Jesus começa a resplandecer. Monte da Transfiguração. O céu se abre. Porque o corpo dele começa a resplandecer? Porque o céu se abre e a glória do céu vai bater no corpo dele. A presença de Deus vai envolvendo o corpo de Jesus. Jesus não vira Deus porque ele nunca deixou de ser Deus. O corpo humano dele, em estado de santidade, atraiu a glória de Deus. E vem falar com Jesus dois homens, Moisés e Elias. O corpo de Adão era igual ao corpo de Jesus no monte da Transfiguração. Ele brilhava. Pergunte por quê? Porque Adão era santo. Não era só santo, ele era o dono desse planeta. Deus deu para ele duas palavras. Na língua portuguesa é usada no imperativo: dominai a terra, sujeitai a terra. Raramente você vai ver pessoas usarem esse tipo de idioma. Você raramente vai ver uma irmã chegar em casa e falar assim para o seu marido: eis que hoje eu fiz compra. Você nunca verá o seu marido falar: eis que hoje eu lhe comprei um vestido. Porque esta língua coloquial, o eis, e tudo que termina com essa forma de ai, dominai, sujeitai, está no imperativo. E uma palavra dada no imperativo, ela não é um conselho, ela é uma autoridade impregnada na pessoa. Adão foi criado para dominar esse planeta. Deus fez o homem e colocou ele para morar no deserto do Saara? Sim ou não? No alto dos montes suíços, onde só tem neve? Sim ou não? Deus fez o homem e colocou ele para morar onde? No Éden. O Éden era o quê? O paraíso, era o castelo do homem. Deus colocou o homem para ele mandar nesse planeta. Tudo que existe nesse planeta é para subsistência humana. O homem tem que mandar nesse planeta, não é o diabo que tem que mandar nesse planeta. Não são espíritos malignos que devem mandar nesse planeta. Só pode mandar nesse planeta quem tem uma procuração dada por Deus do céu. Lembra que eu disse agora há pouco que você não sabe quem você é? Se você soubesse quem você é, você não ficaria aí murchinho nesse banco. Você não ficaria pensando: ai, amanhã a pessoa vai me destruir. Ninguém pode destruir aquilo que Deus ainda está construindo. Ah, a bala perdida vai me matar. Ninguém pode morrer enquanto não se cumprir na vida dele tudo aquilo que Deus prometeu. Ah, pastor, mas o senhor não conhece. Não me interessa quem foi que te ameaçou. Se você está debaixo do manto da glória de Deus, se Deus te deu uma missão, enquanto essa missão não for cumprida, a morte não te toca, o Covid não te leva, a AIDS não te arrasta, o inferno não pode se levantar contra você. 11 mil demônios, 1000 cai de um lado, 10 mil cai do outro lado, e você não pode ser atingido. Não pode.
Ah, pastor, mas e os demônios? Que se lasquem no inferno. Não, pastor, não o quê? Se tiver um demônio aqui do meu lado agora, de 6 metros de altura, halterofilista igual Arnold Schwarzenegger, e ele tentar agarrar o meu pescoço, ele não tem poder para isso. Primeiro, porque ele não é desse mundo. Eu sou feito de matéria e ele é espírito. Assim como nós não vemos, ele não pode nos tocar. Você entende isso ou não? Esse planeta não é dos espíritos, é do homem. O diabo não podia nem ficar aqui nesse planeta. Tanto que no Éden ele quebra uma lei. Pergunte qual? Sendo espírito, ele consegue se materializar, negociando com um animalzinho chamado serpente. Ele entrou no corpo da serpente para poder se tornar legal nesse planeta. Consegue entender isso? Não era mais fácil o diabo aparecer em forma de um anjo de luz? Era mais fácil para Eva acreditar num anjo ou numa cobra? Diz aí, anjo ou cobra? Num anjo? Por que ele não apareceu em forma de anjo? Pergunte para mim por que não. Porque ele é de outra dimensão, ele é invisível, é espírito. O diabo conseguiu entrar em uma serpente. Ele negociou com esse ser que nós nunca vamos entender como era e o que era. E ali ele se fez matéria. E através da matéria ele entrou no mundo físico. Ele entrou no planeta por uma brecha e enganou Eva. Quando Deus desce no Éden naquele dia, chama os homens, Adão, Eva, a serpente e o próprio diabo. Olha o que Deus faz. Eva, a lei vai se cumprir na sua vida. Aumentarei a sua conceição em dores. Adão, a lei vai se cumprir na sua vida. Você vai ter que trabalhar muito agora, e sobre o suor do seu rosto vai comer e você vai morrer. Porque eu disse que do dia que você tocasse naquele fruto você morreria. Serpente, você vai rastejar com seu ventre pela terra e vai comer pó pelo resto da vida. O diabo está saindo do lugar, Deus chama ele de volta. Volta aqui. Deus abraça a mulher e diz: você entrou aqui através da janela, você criou uma brecha na lei. Eu não quebro lei e não entro aqui através de janela. Da semente dela, da que você derrubou, da semente dela vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Eu vou entrar nesse planeta, mas não dentro de uma cobra. Eu me recuso a entrar dentro de um animal irracional. Eu só vou entrar quando os donos desse planeta me convidarem. Estou com meu corpo todo arrepiado. E aconteceu há 2000 anos atrás. Estava uma moça desposada, 14 anos de idade, arrumando a roupa dela. O quarto dela é iluminado. Ela olha para trás e tem um homem de branco resplandecente. Antes dela ter um infarto no miocárdio, o anjo se apresenta dizendo: benditas sois tu entre as mulheres. Ela se assusta dizendo: você não é judeu. Judeu não diz isso. Judeu diz Shalom Adonai. Ele diz: não sou judeu, nem sou da terra, sou do céu. Meu nome é Gabriel. Eu assisto diante do trono do Eterno. E ele me mandou aqui para te dizer que você foi escolhida. Para quê? Você vai dar a luz ao Salvador da humanidade. Mas como pode ser isso se eu sou virgem? Diz: já resolvemos isso. Nesta noite o Espírito Santo vai cobrir você, e você ficará cheia do Espírito Santo. E o ente querido que de ti vai nascer, ele salvará a humanidade toda. Ele entrou através da porta, através do ser humano. Olha como Deus querido. O homem no Éden foi se afastando de Deus. Ele foi perdendo todas as habilidades do céu. Perdeu primeiro o brilho, porque a santidade foi embora. Perdeu a eternidade, porque enquanto vivesse não podia morrer. Foi perdendo tudo. A última coisa que sobrou para o homem foi o idioma. Até que depois do dilúvio, um homem se levantou na terra e construiu a Torre de Babel. Seu nome, Nimrod, o primeiro rei dos homens. Um homem que convenceu a raça humana do seu tempo de que Deus poderia estar mentindo e que poderia voltar a destruir a terra com água. Então ele diz: façamos uma torre que toque o topo do céu. Quando Deus observou aquilo, a ira de Deus se acendeu. Deus saiu do céu e veio sobre a torre e deu um grito: eia, desçamos e confundamos o quê? A língua de quem? Dos homens. A palavra confundir no original em que foi escrito é: tiremos do homem o poder de falar conosco no nosso próprio idioma. Na Torre de Babel, Deus arrancou tudo que tinha do céu de dentro do homem.
Lembra que ele havia dito para Noé: o meu espírito não mais contenderá com o homem, não ficará mais dentro do homem. O homem se tornou um animal irracional por completo. A diferença é que ele podia pensar. O homem do Velho Testamento sem o Espírito Santo, ele dormia com a própria mãe. Nimrod matou o pai, dormiu com a mãe, teve filhos com a própria mãe. O homem sem a presença do Espírito Santo parece um porco, um suíno. Você já viu o porco olhar para o céu? Nenhum porco olha para o céu. O pescoço dele não tem articulação para olhar para cima. Esse é o símbolo do homem sem Deus. Só olha nessa esfera e chafurda na lama e vive no meio da sujeira. É por isso que os nossos filhos estão sendo doutrinados em escolas, porque os homens desse tempo presente traíram Deus. Não querem Deus, querem viver uma vida como se Deus não existisse, como se não houvesse eternidade. Voltamos ao período em que os gregos falavam sobre o helenismo, onde o homem tem que viver para satisfazer todos os seus desejos. E por isso o homem pode ser tudo, ou pode não ser nada. O homem pode ser mulher, ou a mulher pode ser homem, ou pode ser os dois em um, ou pode ser um cachorro, um gato, uma pedra, o que eles quiserem ser. Em nome dessa doutrina moderna e mundana, estão destruindo a mente dos nossos filhos. E por isso estamos perdendo essa habilidade de falarmos com Deus. Eu estou num dos últimos redutos da terra, onde Deus ainda tem liberdade para atuar. É por isso que a gente não se cansa de estar aqui. O corpo se arrepia, a gente chora, a gente voa, a gente vai ao delírio. Olha o que aconteceu. Lá na Torre de Babel, Deus tirou do homem o idioma. E ao tirar do homem o idioma, Deus se separou da humanidade. Até a Torre de Babel, Stefano, Deus cuidava do planeta Terra. Quem conhece a Bíblia sabe que depois da Torre de Babel, parece que Deus, por misericórdia, diz: eu vou tentar mais uma vez. Só que agora Deus não tenta com a raça humana toda. Ele vai na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e ele encontra um homem lá dentro. E ele fala com esse homem à noite, dizendo assim: levanta, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você não acha isso estranho? Deus falar para alguém: levanta e sai da sua terra e vai para um lugar que eu não sei onde é ainda. Qualquer ser humano normal ia falar: eu já estou de pé, para onde eu vou, esquerda ou direita? Abrão não falou nada disso. A Bíblia diz que Abrão levantou, desmontou a tenda, pegou a esposa e disse: vamos sair. Para onde? Não sei, Deus disse que vai mostrar. Que Deus é esse? Você viu? Não vi. Como foi? Você ouviu? Não vi. Ele falou aqui dentro da minha mente, dentro do meu coração. O próprio Deus olhou para a terra e disse: achei um. Ele acredita em mim. Ele saiu sem saber para onde vai. Aí Deus disse: vou apertar, vou fazer mais um desafio. Ei, você com quem eu falei? Pois não. Olha para o céu e conta as estrelas do céu. E ele começou a contar. 1, 2, 1000, não sei até que número contou. E ele falou: não consigo contar mais. Imagina Deus olhando e dizendo: não acredito, você contou mesmo? Não achou o número delas? Assim será a tua descendência então. Conte a areia da praia. Só na palma da minha mão cabe mais do que todas as estrelas que eu vi no céu. Assim será a tua descendência. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deixa a humanidade e passa a falar com um único homem, Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem 12 filhos. Dos 12 filhos ele cria a nação de Israel. Das 12 tribos ele escolhe uma para cuidar da adoração. Sempre a adoração. E quem é a tribo? Dos levitas. E Deus levanta a tribo dos levitas. E 3 levitas ficaram extremamente famosos. São 3 irmãos: Moisés, Miriam e Arão. E quem é Arão? O primeiro sacerdote de Israel, que também vai ser o primeiro sumo sacerdote de Israel. Moisés tira o povo do Egito, leva eles para o meio do deserto com uma promessa. Pergunte qual? Faraó, deixa o meu povo ir ao deserto para adorar. As 10 pragas, as 10 vezes que Moisés esteve com o faraó, disse: deixa o meu povo ir para o deserto. Deixa o meu povo ir para o deserto. Chegou no deserto, Moisés disse: adorem. E Israel não conseguiu. Ficaram 430 anos vendo os egípcios adorarem deuses que tinham aparência e endereço. E o Deus de Israel não tinha aparência e não tinha endereço. Eles não sabiam se adoravam para frente, para trás, para a esquerda, para a direita. Moisés viu o povo perdido, subiu no alto da montanha e falou: Senhor, o povo precisa de uma prova física da sua existência. E Deus deu a prova física: 2 tábuas da lei, escritas pelo dedo dele. Moisés foi descendo, o povo não teve paciência, criou um bezerro de ouro, quebrou as tábuas e voltou lá para cima. A história que eu contei lá atrás.
Quando ele ficou 80 dias em jejum lá, Deus falou: Moisés, você não vai ficar na montanha, vem conhecer o céu. O espírito de Moisés foi ao céu. Ele viu a casa de Deus. Pergunte o que ele viu. Do jeito que eu comecei e termino. Ele viu o tabernáculo do Deus vivo. Ele viu o alpendre. Ele viu o átrio. Ele viu o lugar santo. E ele viu o santo dos santos. E Deus disse: por misericórdia a eles que não conseguem adorar aquilo que eles não veem, a minha presença eles não podem ver, mas podem sentir. Eu nunca vi Deus, mas eu sinto Ele todo dia. E só para os desavisados, Ele está aqui dentro nessa noite. E Ele é tão grande que enquanto os pés dele estão caminhando aqui dentro, a face dele está lá na eternidade. E os serafins continuam cantando desde a eternidade: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E Contagem está ficando cheio da sua glória. Aí Moisés cria o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O céu na terra. E quem é que pode entrar no tabernáculo? Só os levitas. E os levitas eram separados em 4 categorias: os levitas de nascença, os levitas que se dedicavam e se transformavam ou em escribas, tangedores ou cantores, os escribas que mais tarde se transformariam em sacerdotes, e no futuro um sacerdote se tornaria em sumo sacerdote. 4 categorias de adoradores. Qualquer levita podia chegar no alpendre de mãos vazias. Só levitas. Qualquer outra pessoa tinha que trazer uma oferta. Por que o levita não tinha que trazer oferta? Pergunte por quê. Porque ele era a própria oferta. O levita é o adorador. Qualquer um pode chegar diante de Deus para adorar. Os levitas, que eram preguiçosos, só queriam ficar no alpendre. Alguns queriam ir para o átrio. Os que queriam ir para o átrio tinham que estudar muito. E ficavam ali até os 30 anos. Até que os do átrio queriam ser sacerdotes. Para ser sacerdote, mais 12, mais 13, mais 17 anos de preparação. E chegavam dentro do lugar santo e se tornavam sacerdotes. Para atravessar o véu do templo que separava o lugar santo do santo dos santos, mais 15 anos. Só com 45 anos é que podia atravessar o véu do templo e lá, no santo dos santos, falar com Deus face a face. Só entrava no santo dos santos o sumo sacerdote. Diga comigo: sumo sacerdote. O sumo sacerdote usava várias roupas sobre o seu corpo: uma estola sacerdotal branca por baixo, uma roupa colorida por cima, um peitoril com 12 pedras preciosas aqui, 2 ombreiras com 6 pedras aqui, 6 pedras aqui. Nesse dia ele não usava o quipá, ele usava um turbante, uma mitra escrita em ouro: santidade ao Senhor. Nesse dia havia uma capa por cima dele, que nos pés tinham campainhas e romãs, que na medida que ele andava iam fazendo barulho. Amarrava-se uma corda na cintura dele, e ele colocava uma luva nas mãos, feitas com o sangue de um animal puro. Colocava as mãos dentro de uma bacia e suas mãos ficavam tomadas na cor vermelha. A primeira camada era para secar e virar uma luva. A segunda camada era para que o sangue ficasse colado. Na terceira vez o sangue tinha que pingar, e era com essas mãos com o sangue escorrendo que os sacerdotes abriam o véu do templo entre o lugar santo e o santo dos santos, e o sumo sacerdote entrava com as mãos erguidas e o sangue pingando. Ele ia até o centro daquele lugar onde tinha uma arca, chamada de Arca do Concerto, a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora. A tampa dela era de ouro maciço, chamava-se propiciatório. Haviam 2 querubins de ouro cujas asas se tocavam, e a face deles nunca olhava para cima, porque não podiam ver a glória do Eterno. Essa caixa de madeira era o símbolo mais sagrado de Israel. Dentro dela estava um vaso de ouro com maná, a vara de Arão que havia florescido e as tábuas da lei. Era naquele lugar que uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão nacional, que Deus saía das asas do querubim de verdade. Salmos 18: e o Senhor sentou nas asas de um querubim e voou nas asas do vento. Ele sai das asas do querubim de verdade e uma vez por ano sentava nas asas do querubim de ouro. O Santo dos Santos representava o lugar onde Deus habita no céu. Não é qualquer um que pode entrar lá, é só aquele que pode estar acostumado com fogo, porque Deus é um fogo devorador. Só pode ir atrás do véu do templo aqueles anjos que não param de adorar nunca: Santo, Santo, Santo,
santo. Olha que coisa interessante. O sacerdote entrava com a corda amarrada na cintura. Enquanto ele ia andando e os sacerdotes que estavam no lugar santo não viam, eles acompanhavam pelo barulho. Pergunte do quê? Campainhas e romãs que iam batendo aqui embaixo. No Santo dos Santos tem que ter barulho de adoração. O sacerdote andando, o sumo sacerdote, ele ia diante da arca. Ao chegar na arca, ele pegava o sangue que ainda estava escorrendo e colocava nas 4 pontas da arca. Ao término de fazer isso, ele inclinava a cabeça e dava 7 passos para trás e se afastava da arca. É nesse momento que Deus vai sair da nuvem e vai sentar nas asas do querubim de ouro. Lembrando que quando o sacerdote fica em silêncio de fato, os sacerdotes que estão aqui no lugar santo percebem que ele parou de fazer barulho, todos se ajoelham. Os levitas que estão lá no átrio, os que cantam, os que escrevem, que são escribas, os que tangem, tocam instrumentos, se curvam. Os levitas que estão no alpendre se curvam. E a nação de Israel inteira no dia de Yom Kippur se curva. Todos estão ajoelhados. Só tem um homem de pé, o sumo sacerdote. E por que ele está de pé? Porque é o único que está de frente com a presença de Deus. O homem sem a presença de Deus, ele não consegue ficar de pé. E se houver algum homem caído, escute o grito de Deus dizendo: Ezequiel, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Deus, antes de fazer qualquer coisa, sentava nas asas dos anjos de ouro e fazia um ritual. Ele virava o rosto 2 vezes para a esquerda e 2 para a direita. Pergunte para quê? Para sentir o cheiro do sangue nas 4 pontas. Porque o número 4 é o número da plenitude da terra. 4 estações do ano, 4 pontos cardeais, é o número da visão plena. Ao aspergir o sangue nas 4 cantos, o sacerdote estava dizendo: eu coloquei o sangue de um animal puro para proteger toda a nação, porque o perdão tem que ser nacional. Deus virava o rosto para sentir o perfume do sangue. Com o cheiro ele sabia que o animal era puro, portanto era virgem, portanto era inocente, portanto era um animal puro. Quando o sacrifício era perfeito, Deus olhava para o sumo sacerdote, aí a coisa apertava. Pergunte por quê? O sumo sacerdote não podia ter defeito, nem na orelha, nem no nariz, nem nos lábios, nem nos pés, nem nas mãos. E não se escandalize, ele não podia ter problema nem na sua bolsa escrotal. Já leram isso no Velho Testamento? Cada uma dessas coisas é uma pregação de 1 hora. Aí eu não tenho tempo para isso. Porque o sacerdote não podia ter problema nos olhos? Porque ele não podia ver aquilo que Deus não queria que ele visse. Não podia ter problema no nariz, porque ele não podia se meter na vida dos outros. Não podia ter problema na língua, porque não podia falar da vida dos outros. Não podia ter problema na orelha, porque não podia dar ouvido a qualquer um. Não podia ter problema nas mãos, porque não podia tocar em qualquer lugar. Havia uma série de rituais que ele não podia fazer. Ele era um homem separado para Deus. Era o único homem do mundo que ficava diante de Deus. E nesse dia, não conte para ninguém, lá dentro, Deus abria a boca e falava com o sacerdote numa língua em que só ele entendia. E Deus dizia para o sacerdote: haverá paz, saúde e prosperidade nesse ano. Do jeito que Deus descia, ele subia. Deus não ficava muito tempo ali. Pergunte por quê? A glória de Deus é incompatível com a carne humana. Quem vê a minha glória morre, diz o Senhor. Desde os contos católicos dos santos até os nossos irmãos antigos da igreja protestante pentecostal, todos os crentes que lidaram com a glória de Deus eram pessoas sofridas. Havia uma palavra muito usada no cristianismo antigo arcaico: vicissitudes, dores, sofrimentos. Todos os santos católicos que curavam eram santos que sofriam. Você tem uma mãe de oração? Quem tem mãe de oração aí? Tem aquela que na hora que você está no aperto é para ela que você liga? Ela é milionária, não é? Não é não? Ela tem um carrão do ano, mora naquele alto daquele arranha-céu, parece a Brooke Shields. Não. Geralmente essas mulheres de oração são simples, sofridas, moram no meio do nada, perto de lugar nenhum, um coquezinho na cabeça, só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Aí você fala: ela tem tanta autoridade porque vive numa vida de sofrimento. A glória de Deus
é incompatível com o corpo humano. Por que você acha que o culto não é inteiro de glória? Vocês viram aqui o nosso playlist humano? Cantou 45 minutos, você começou bem. No meio da música você estava lá no céu. Meia hora você já não estava aguentando mais, já vi gente se segurando aqui. E olha que era gostoso. A carne humana não suporta, porque a pregação ela é feita de alto. Tem hora que vocês ficam em pé e gritam, daqui a pouco quieta todo mundo. É a maneira de Deus dizer: eu tenho misericórdia de vocês, porque se você ficar com a minha glória da hora que eu começo até o fim, você morre. A Bíblia diz que um dia Deus entrou dentro do santuário e os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, porque a glória de Deus era muito grande, que havia enchido toda a casa. Um dia Jesus, quando foram prender ele resolveu dar um grito: a quem procurais? A Yeshua. Ele disse: sou eu. Caíram todos no chão, no alto do Gólgota, no alto do jardim do Getsemane. Por que caíram? Porque ele falou a mesma coisa que ele falou para Moisés: eu sou, estou aqui. Ele falou como Deus. A presença de Deus é incompatível com a carcaça humana. Por que o sumo sacerdote não entrava só com uma roupa branca lá dentro do Santo dos Santos? Pergunte para mim por que não, pastor. Ele morreria. Pergunte por quê. Quando Deus descia a glória dele inteira. A glória ficava fechada num quadrado. A glória do eterno dentro de um quadrado, e só tem um homem em pé ali. Por que ele é coberto com um monte de roupa? Porque as roupas dele têm pedra. Porque quando a glória bate, ela não fica, ela bate e volta. As pedras refletem. Batia na testa, era escrito em ouro, voltava. Batia nos pés, tem campainhas feitas de bronze ou de prata, batia e voltava. A roupa é colorida para não reter a cor. Tudo que vinha no sacerdote batia e voltava. Era Deus dizendo: eu deixo você sentir a minha glória, mas eu não te dou ela, porque eu não reparto a minha glória com ninguém. Entende isso? Ele permite você sentir a glória dele, mas não deixa você tomar posse dela. Quem toma posse da glória se perde. De vez em quando aparece um maluco dizendo: eu estou acima da média. De vez em quando aparece alguém dizendo assim: eu sou o melhor cantor do mundo, não canto mais em igreja, só faço show de prefeituras. Cometas que sobem e despencam e acabam. Eu prego há 30 anos, eu vi quantos ministérios nascerem e acabarem. E por que alguém diz assim: como é que o senhor conseguiu tanta longevidade? Eu prego há 30 anos, eu atingi quase 3 gerações de pessoas que me escutaram. Quem me escutou pregar há 30 anos atrás me escutou com 15, 20 anos, hoje tem 50, já tem filhos, possivelmente tem netos que estão me ouvindo pregar. Por que eu prego há tanto tempo? Sou melhor do que os outros? Não, é porque eu tenho inteligência. Eu sei que eu não posso me orgulhar de algo que não é meu. Eu tenho o dom e eu não posso ter orgulho desse dom, porque é só um dom, é uma dádiva. Melhor do que ter o dom é ter amizade com o doador. Quantas pessoas com dom perderam ele? Vocês não estão vendo o sofrimento do Zezé por esses dias? Zezé de Camargo já foi chamado de rouxinol, não consegue cantar mais, estourou a garganta dele. Ele tinha o dom, perdeu. Quantas pessoas nasceram sem o dom e receberam? Por quê? Melhor do que ter o dom é ter amizade com o doador. E o doador está aqui dentro nessa noite. Acelerando, Deus levanta os levitas e somente um vai atrás do véu do templo. Amém? Saímos do Velho Testamento, entramos no Novo. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos em que Deus ficou em silêncio, sem falar com a raça humana. Deus abandonou a raça humana de novo, porque o homem se tornou com o coração endurecido. Nem os profetas, nem aqueles homens do Velho Testamento extraordinários conseguiram agradar a Deus. Deus levantou Sansão para ser o juiz, e o juiz que deveria julgar as pessoas terminou preso. O juiz tinha que libertar e ele terminou preso no templo de Dagom. Deus levantou Salomão. Há quem diga que o homem sábio não se perde no caminho, e o homem mais sábio do mundo terminou os seus dias com o joelho dobrado na frente dos ídolos das suas mais de 700 mulheres. Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, e Davi pecou, mandou matar o marido da mulher e dormiu com Batseba, adulterou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus abandonou o homem, por isso temos Velho Testamento. A velha aliança não prestou para nada. Aí vem a misericórdia de Deus de novo. Vou tentar mais uma vez. E aí ele cria o Novo Testamento, a nova aliança. E aí que ele diz: é a hora do embate com o diabo. A primeira guerra foi no céu, e lá Deus venceu. A segunda guerra foi na terra, e aqui o diabo venceu. Aí Deus desce à terra para travar uma nova guerra.
Só que ela não vai se dar nem no céu e nem na terra. Por isso Jesus é erguido numa cruz. A mão dele não toca o céu, os pés dele não tocam a terra. É hora do desempate, porque lá Deus ganhou, na terra o diabo ganhou. Agora veio um para desempatar. Ele está entre o céu e a terra. Ele está pendurado na cruz com a cabeça assim. A morte vem andando, carregando o seu aguilhão, a sua foice. Olhou de longe e viu Yeshua assim. E ela falou: esse eu mato também. Só que quando ela foi chegando perto, ela olhou para dentro de Yeshua e viu que dentro dele estava o Cristo. Oh glória, entendeu aí ou não? Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Jesus é um homem, Cristo é Deus. Jesus era um homem cheio de Deus dentro dele. O homem morre, Deus é imortal. Se alguém falar para você que Deus morreu na cruz, dê de dedo no nariz da pessoa e diz: mentira, um Deus que morre não é Deus. Quem morreu na cruz foi Yeshua, não o Cristo. A morte até tentou, mas não deu conta, tadinha. Ela levantou a foice. Quando ela foi cortar o fio de prata que separa o homem, ou que segura o homem nesta terra, a foice dela bateu no fio de prata e quebrou. O senhor é louco, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo está pregando, ele olhou lá na porta e ele viu a morte. A morte fez assim para ele, ó. Entendeu ou não? Fim do culto, te pego, baixinho. Ao invés de Paulo ficar com medo, ele fixou o olhar e gritou: ô morte, ô morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Cadê a foice? E Paulo gritou: travada foi uma batalha na cruz, e a vitória foi de Yeshua. A morte não pode matá-lo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O homem morre porque peca. Se peca quem morre, ou se morre quem peca, quem não peca tem que viver. Jesus não pecou. Se ele não desse uma mãozinha, ele estava pendurado na cruz até hoje. A morte não matou ele, ele se entregou. Foi ele que disse: nas tuas mãos eu entrego. Ninguém toma, eu entrego. A morte não me leva, eu me entrego. E por que você se entrega, filho? Porque eu mereço viver e eles morrer. Então eu morro para que eles tenham vida. Eu troco de lugar com eles. Amém até aqui? A Bíblia diz: e tendo dito isto, ele expirou. E quando ele expirou, a Bíblia diz que o céu se escureceu e houve um terremoto em Jerusalém. A tumba dos santos foram abertos e viram gente ressuscitada andando. O terremoto entrou dentro de Jerusalém e foi até no templo. Atravessou o alpendre, quebrou o átrio no meio, quebrou o lugar santo no meio. E para atravessar o lugar santo tinha um véu do templo, que de véu não era nada, era feito de pele de animais, pesava 1 tonelada, precisava de uma junta de bois para arrastar no deserto, 12 bois. De véu era só o nome, porque era feito de pele de animais, intransponível. Era Deus dizendo: nenhum ser humano pode entrar aqui para falar comigo, a não ser um especial, que era o sumo sacerdote. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, Deus levantou do trono, enfiou a mão do céu e foi até Jerusalém, enfiou a mão dentro do templo e foi lá no lugar santo. E entre o santo e o santo dos santos, ele agarrou o véu do templo. E a Bíblia diz que ele rasgou o véu do templo. O véu do templo foi rasgado de baixo para cima, sim ou não? Da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda? Como é que ele foi rasgado? De alto a baixo. Por quê? Porque ninguém na terra podia rasgar o couro de um animal com a mão. Ninguém podia chegar diante dele. Aí Deus diz: a partir de agora qualquer um pode chegar perto de mim. Eu rasgo o véu do templo. E quando rasgou o véu do templo, o homem passou a ter proximidade com Deus. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou.
ressuscitou e apareceu aos homens por um período de 40 dias. No final dos 40 dias ele aparece aos discípulos e às pessoas que ali estão, dá ele as suas últimas ordens. E Lucas 24, 49 diz que ele falou assim, ó: ficai até que do alto era Jesus falando, agora qualquer um pode chegar perto do meu Pai, mas eu quero devolver para vocês a habilidade de falar com Ele no idioma dele. Você não entende, eu vou falar de novo. Agora qualquer um pode chegar perto do meu Pai, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram em Jerusalém. E aconteceu Atos 2, e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,